Com as opções foi assim, que ele era muito... Não, opções não, eu não gosto de derivativos, não sei o que dizer lá. Compra-vento, exatamente. Não, você gosta de compra-vento? Eu falo, não, eu vendo vento, pai, é diferente. Aí ele começou, botou o pezinho e tal, gostou e pum. Faz um tempo já que a gente tem feito. Luiz, qual ativo não pode faltar na sua carteira? Você foi analista CNPI, certo? Fui. Mas antes disso, você já visitava empresas com seu pai, correto? Sim. E o papel do analista, acho que dentro da função do analista, está ali. Conhecer o que está acontecendo na fábrica toda. Recentemente, acho que vocês visitaram, apesar da empresa não fazer parte do BEST, né, que é a Embraer, só para explicar, né, BEST são as ações de banco, energia, saneamento, seguro e telefonia, né, que são os setores aí preferenciais, né, os setores mais resilientes e perenes. Vocês visitaram a Embraer. Uhum. Qual a importância para o acionista pessoa física, né, esse tipo de visita, ou conhecer a empresa? E se ele, com qualquer quantidade de ações, ele pode conhecer uma empresa? Não são todas as empresas que disponibilizam esse tipo de visita, algumas por segredo industrial, outras por periculosidade também das suas atividades. Mas o número de empresas que recebe acionistas, e assim, é de qualquer ordem, você não pode fazer nenhum tipo de discriminação. Geralmente são empresas que têm programas de fábrica aberta. Então, por exemplo, a Unipar é uma empresa que, assim, há mais de 20 anos tem programa de fábrica aberta e é legal que o pessoal que é responsável pelo programa tem prazer em receber o acionista lá. Então, é legal também você receber o acionista, ver o seu trabalho valorizado, né? Então, algumas empresas, se tiver, tá sempre no site de relações com investidores, disponibilizam, né, esse tempo para o acionista ir visitar. A Embraer foi um caso curioso, porque era uma velha conhecida da minha carteira, Lodi. Uma velha conhecida, não por falta de qualidade da empresa, mas por, eu acho que, ganância da minha parte, vamos dizer assim, né? Aquela mania de, putz, bolsa tá subindo, a gente tá ganhando dinheiro, você começa a se achar muito bom, a prova de balas, né? E aí saiu um fato relevante da empresa dizendo, olha, nós vamos pagar ali, sei lá quantos bilhões, fiz o cálculo, dava uns R$8 de dividendo por ação, quando e se a fusão com a Boeing se concretizar ali, expectativa de que isso aconteça no final do ano. Eu olhei para aquilo, olhei para a cotação, fiz simplesmente o cálculo do yield, dava um negócio absurdo e falei, cara, vou montar a posição. Achei dinheiro no chão, né? Que isso? Como assim que ninguém tá agachando para pegar essa grana que tá à toa? Bom, a cotação nem se mexeu. Montei uma posição. Chegou o final do ano, o que eu fiz? Eu aumentei essa posição a termo. Muito bom. Confiante. Chegou março de 2020, o resto é história, veio a pandemia, 6 pregões seguidos de queda, e para quem não sabe, quando você está termado, obviamente você chama uma margem de garantia. Imagine no momento de pandemia em que não só o seu ativo principal termado está caindo, como toda a sua carteira, que é a sua garantia, está caindo. Então, quando chegou ali entre o segundo e terceiro circuit breaker, eu falei, bom, eu vou arrancar esse band-aid logo, porque assim, isso aqui pode me tirar fora do jogo, né? Então, vendi com um baita de um prejuízo e assim, como assim, né? Puta da vida. E logo depois a fusão não se concretizou. Então, assim, eu cometi vários erros. Primeiro, a ganância de, já tinha visto, por que você foi fazer termo? Pra que foi se alavancar? A certeza era tanta do ganho que você acaba fazendo coisas que enfim, não estavam programadas. Segundo, você não compra baseado só em dividend yield. E é mais grave, num dividend yield que nem era anunciado ainda, ele viria a se concretizar. Então, não era um fato consolidado, entende? Mas assim, a hora que você tá animado ali no embalo, você vai. Você sabe bem como é que era. Você vai e fala, vai dar certo e eu sou muito bom. Deu errado e que bom que, assim, arranquei o band-aid logo, porque falei, cara, vamos passar a borracha nisso e vou comprar outras coisas previdenciárias que estão baratas aqui. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu ir lá, eu conheci o pessoal da Embraer, enfim, o Antônio, que é o CFO, me falou, eu ouvi você falar isso num podcast, putz, assim, que legal que você tá aqui, que conseguiu passar por cima. Eu falei, mas Antônio, assim, não é um problema da empresa. Eu que fui uma má investidora de fazer um negócio desse, assim. Então, foi uma visita muito legal, acho que foi uma das mais legais que eu já tive a oportunidade de ir, porque, assim, você vê primeiro que o pessoal que tem 10 anos de casa é novo, tá? Tá começando agora, é novinho. O brilho no olho que você vê o pessoal falar de Embraer,
Teve gente que quase chorou lá, falando da história que estava na Embraer, tal. Então, assim, você vê empresas com essa qualidade técnica, né, de capital humano, de o tanto de tecnologia que tem ali, made em Brasil, e pessoas apaixonadas pelo lugar onde estão trabalhando, isso é muito raro. É raro. Né? Mas, assim, claro que isso, isoladamente, não deve ser o único fator para você investir, né? Então, assim, é mais um caso de excelente empresa, mas que para nossa estratégia não seria um excelente investimento. Então, acho que o papel do investidor, se possível e quando possível, é visitar bons projetos. Até para reforçar esse orgulho de ser brasileiro, né? Porque assim, a gente tem a síndrome do vira-lata, né? Só o que é de fora é bom. E, pô, a gente tem empresas aqui maravilhosas, né? Que são listadas e que, a depender do perfil de cada investidor, pode ser uma opção, né? Uma oportunidade. Pô, legal. Então, investidor, site em relação com os investidores, procura lá se tem um programa de visita aberta, ou manda um e-mail e não perde essa oportunidade. Se tiver a chance, vá conhecer. Pressiona o RI, viu? Porque às vezes não tem por falta de demanda. Então, eu já tive a oportunidade de visitar algumas e realmente uma experiência muito bacana. Lu, aqui eu vou ter que fazer uma exceção, tá? Para essa pergunta. Quais pessoas você admira? Você não pode falar seu pai. Olha, eu acho que tirando o Bárcio, o Luiz Alves Paes de Barros é um cara que eu admiro muito, assim, a leveza com que ele fala também do assunto investimentos, né? A didática que ele tem, também por um bom tempo, né? Agora acho que ele está um pouquinho ausente de redes sociais, enfim, mas, assim, acho que é uma grande referência que a gente tem aqui no mundo dos investimentos, sabe? Uma pessoa para ser reverenciada e escutada e respeitada, então... Gosto muito do Luiz Alves Paes de Barros também. Acho que a gente tem poucos e bons gestores aqui no Brasil também, né? Floria Bartunek também é um cara que eu respeito muito, né? Lá do Constellation. É um cara que também segue essa filosofia de velho investe em raiz, né? Muito. E, Lu, dá para ser um investidor sem ser um profissional do mercado? Porque a gente falou que a estratégia é simples, mas ela não é fácil. Mas eu preciso ser um profissional de mercado para investir em ações? Você não precisa ser um profissional de mercado e tampouco você precisa ser um gênio. Basta você entender as quatro operações básicas da matemática e a única fórmula mais complexa que você precisa entender, não precisa nem saber calcular, mas entender, destrinchá-la para você se convencer da matemática dos juros compostos, que é do valor futuro. Então, essa fórmula ela é muito simples. É o valor presente que você coloca lá I mais a taxa elevado a N, né, menos 1. Qual que é a única variável que é exponencial? É o N, que é o tempo. Então, o que vai fazer a diferença é a constância ao longo do tempo. Então, eu vejo muita gente se preocupando com essa ânsia de querer aprender tudo rápido, pulverizar o patrimônio em tudo quanto é ativo e classes de ativos, para assim, bom, se alguma coisa aqui der certo, eu tenho na carteira. Então, assim, não tem essa pressa. Estude meia hora por dia. E a verdade é, a teoria, ela só vai valer a pena se você fizer na prática também. Então, comece aos pouquinhos, na constância. Passa pela sua primeira crise para ver se você aguenta mesmo, se você tem estômago de estar ali na bolsa. Porque perfil de investidor é algo que você não descobre preenchendo o perfil da corretora. Aquela história, a bolsa é para todo mundo, nem todo mundo é para a bolsa. Exatamente. Assim como não é todo mundo que consegue abrir um negócio, perder noite de sono. Então, precisa avaliar. Exatamente. Mas colocar o pezinho na água. E hoje, né, com o próprio site de RI, você pode entrar, conhecer uma apresentação institucional da empresa, dar uma olhada, o que a administração falava ano passado, o que eles estão falando hoje. Então, assim, eu acho que eu concordo com você que não é aterrorizante. Eu acho que com um pouquinho por dia, escolher uma empresa, colocar uma açãozinha, entender o que está acontecendo, acho que dá para chegar, né? Escolha estratégias fáceis que você entende. Não queira também adicionar uma complexidade na sua carteira para parecer legal na roda de bar, né, na conversa de bar. Você vai se dar mal, certamente. Então, adicione complexidade na sua carteira conforme a sua evolução, né? Conforme você vai diversificando aos poucos, procure entender profundamente o que você está fazendo, que devagar, e então, de repente, você vai chegar lá. Hoje, eu já ouvi você comentar que você põe o dedinho na carteira do seu pai, você ajuda a administrar de alguma forma, mas você também tem os seus investimentos. Sim. Como é para você essa responsabilidade de opinar, né, ou de contrariar, ou de aconselhar o seu pai, o Barsi, que é quem ensinou, quem ensina, quem divulga? Como é que é essa sensação? De questionar uma decisão dele?
É engraçado, né? Porque assim, como que você questiona o maior investidor pessoa física da bolsa, né? Mas você precisa ter essa maturidade de entender, poxa, os meus investimentos não são a mesma coisa que os investimentos do Barsi, tanto em proporção, em capacidade de aporte. Então, assim, cada um no seu quadrado. Eu nunca fui uma pessoa que copiou a carteira do meu pai. Então, ele sempre tem alguns cases ali que ele gosta, que ele fala pra caramba. Então, assim, de novo, é aquela questão de você ter uma opinião própria. O grande valor do Barsi não é você seguir exatamente as ações que ele fala. E, poxa, pega essas ações, estuda e vê se encaixa no seu perfil. Veja se, poxa, você tá com essa capacidade de diversificar tanto assim, porque ele tem, né? Bastante, inclusive. Exatamente. O caixa dele não é igual ao meu caixa. Então, você fazer esse exercício de autorresponsabilidade também. Então, é algo que eu sempre tento fazer. Claro, uma coisinha ou outra tem um dedinho meu, mas não é assim, pai, nós vamos fazer, tá? Olha, pai, tô fazendo isso aqui pra minha carteira, tal, você não acha interessante? Você tem esse papel, tal, dá uma olhada. E aí, é ele quem toma a decisão. Eu sou o meu gestor, ele é meu... É isso, pai, só tô te dando uma... né? Tô fazendo aqui pra mim, o que você acha, tal. Com as opções foi assim, que ele era muito... Não, opções não, eu não gosto de derivativos, não sei o que dizer lá. Compra-vento, exatamente. Não, você gosta de compra-vento? Eu falo, não, eu vendo vento, pai, é diferente. Aí ele começou, botou o pezinho, tal, gostou e pum. Faz um tempo já que a gente tem feito. Bom, para encerrar, a gente preparou um bate-bola aqui. Preparada? Luiz, qual ativo não pode faltar na sua carteira? Tem que falar o ativo, o ticker especificamente ou o setor? Pode ser o setor, vai. Pode ser o setor. Para ninguém falar que você está dando dica aqui, lá, vai. Acho que no momento tem muita coisa boa de energia. E qual nunca teria? Aviação. Nunca. Perfeito. Jamais. Não é novidade para mim. Né? Além do dinheiro, né? O que você gostaria de ter dado? Porque a gente sabe aí que você é herdeira de um bilionário. O que você gostaria de ter dado? Ai, caramba, que difícil isso. Olha, eu queria poder ter um chip na cabecinha dele e ter dado a memória dele, que a minha de peixe. Impressionante. A dele é impressionante. Lu, o que é ser rica para você? Ser rica, acho que isso eu aprendi com meu pai, é você ter o poder de falar não quando você quiser. Isso é ser rico. Se a sua trajetória financeira fosse um filme, qual seria? Ai, meu Deus. Ai, Fabrício, que difícil. Você me pega muito... Pô, escolhe um filme, poxa. Com tanta opção que a gente tem, vamos lá. Pode ser o Poderoso Chefão. Tem um Poderoso Chefão em casa. Você é bem nova ainda, mas que conselho você daria para o seu eu de 10 anos atrás? Confia que vai dar certo. Confia no juro composto, que a matemática é implacável. Esse é o conselho que eu me daria, assim. Acho que no início você testa muito, né? Assim, a sua fé na teoria. Começo são dividendos muito pequenos, né? Você acha que nunca vai dar em nada e confia. Faça na consistência que vai dar certo. Muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso, um prazer bater um papo com você, com seu pai, sempre, demais. Como que o pessoal acha você? Como que o pessoal acha o Ações Garantem? Fala legal, pra gente. Legal. Bom, a gente tô principalmente no Instagram, no @luiz.barsi, e o pessoal da GF, a gente tá no @Ações Garantem, tanto no Instagram como no TikTok e também no YouTube. Você não faz dancinha no TikTok? Não faço dancinha. Ainda não cheguei nesse nível, mas compartilho uns cortes lá de podcast que a gente participa e tal. Legal. Estamos terminando mais um Papo em Alta. Obrigado pela sua audiência e te espero no próximo episódio. Até mais.